E aí galera, tudo bem? Mais um videozinho do canal Droid TRS. Hoje eu vou trazer um comparativo de manutenção e conserto de telefone nacional com o Lieco e também um breve comparativo de qualidade, não seria a palavra, mas um comparativo de custo-benefício ou de o que oferece o aparelho pelo preço que ele custa, para a gente entender por que vale a pena ou não fazer a importação. Eu tenho recebido bastante questionamentos do pessoal a respeito de esse telefone chinês é de boa qualidade, é de péssima qualidade, esse telefone vale a pena, não vale a pena, o preço final fica próximo, papapá, e enfim. E por isso eu estou usando como base meu último aparelho de uso principal, que era um Motorola Moto X Play. Diga-se de passagem, um ótimo telefone, porém houve um acidente, vocês podem ver aqui, né? Ele está bem debilitado e por esse motivo foi que eu resolvi trocar de aparelho. Esse aparelho aqui, esse Motorola aqui, é um ótimo aparelho. Me atendeu muito bem durante todo o período que eu tive ele. Apesar de ter configurações e um hardware inferior ao Lieco, ele sempre foi um aparelho que atendeu a minha expectativa. Porém, quando a gente fala em manutenção, que é o que está pegando hoje nesse comparativo, a gente vai ter algumas diferenças bem grandes. Vamos lá, pessoal. Se eu quebrar a tela do meu aparelho, e o que eu vou fazer? Onde é que eu vou conseguir peça? E o que eu vou? Quanto tempo vai demorar? Não tem garantia? Pois bem, vamos lá. Para não nos alongarmos muito. Em contato com a Motorola do Brasil, a tela desse aparelho aqui custa R$ 750. Mais a mão de obra, mais o frete para ir e o Sedex por reembolso, eu precisaria R$ 900 para trocar a tela desse aparelho com a Motorola. Absurdo, é um absurdo. Depois, se eu quisesse trocar numa oficina paralela, uma oficina qualquer, essa tela, a tela paralela não original, que já houve relatos de vários problemas, R$ 300, 262, algumas por 190, não vale a pena. Não vale a pena arriscar. Como é o procedimento de troca dessa tela? É o mesmo procedimento de troca da maioria dos aparelhos que tem o corpo, o unibody, que é o corpo inteiro. Ela tem que ser aquecida e descolada. Ou seja, mesma coisa. Então, se eu quisesse trocar essa tela hoje com a Motorola, eu gastaria R$ 900. Se eu quisesse trocar em uma loja qualquer que faz conserto de telefone, e tem muitas que são bem competentes e são especializadas em smartphones, enfim, eu gastaria no mínimo 350 a 400 reais. Ok? Esse aqui é o Motorolão. Me atendeu muito bem, um ótimo telefone, porém é muito cara a manutenção dele, estando no Brasil. Detalhe, esse conserto com a Motorola eu ficaria no mínimo 40 dias sem telefone, entre o translado de ir até lá e ser trocado e voltar até mim, 40 dias. Tendo isso aqui definido, e isso eu digo com propriedade porque eu fui atrás, a gente tem aqui o Lieco. Esse telefone aqui tem uma tela de LCD que pode ser comprada pelo AliExpress, por exemplo, por R$ 142. Custo da troca, R$ 100. A gente teria R$ 242. A bateria do Lieco custa R$ 56.
pode ser trocada, original da Lieco. O sensor de digitais, que todo mundo se queixa que estraga ou para de funcionar, esse sensorzinho aqui, ó, ele pode ser comprado por R$24. Não são dólares, pessoal, é reais, tá? E esse corpo aqui de trás do aparelho, se danificado, já existem alguns para venda por R$176. Ou seja, a mesma pessoa que troca a tela desse aparelho, troca a tela desse aparelho. A mesma mão de obra que faz esse aparelho, faz esse aparelho. O valor da tela desse aparelho, apesar de ser nacional, é bem superior ao valor da tela desse aparelho. E, no frigir dos ovos, o tempo que a tela desse aparelho demora para chegar é o tempo que a tela desse aparelho demora para ser trocada com a Motorola. Se comprar pelo Mercado Livre, tu vai encontrar telas aí por R$200, R$300, que vão demorar no mínimo 12 dias, 15 dias para chegar. Mais o tempo que vai para assistência, entra numa fila de ordem de serviço. No frigir dos ovos, os dois aparelhos têm um custo bem similar, no caso de usar peça do mercado paralelo para esse aqui, de conserto e tempo de conserto. Sendo que existe reposição de ambas as peças, de ambas as peças dos dois aparelhos, a reposição é tranquila. Compra-se, consegue-se e não se fica na mão por causa do aparelho. Ok? Bom, dito isso, eu gostaria só de esclarecer alguns pontos que são bem pertinentes para a gente comparar a questão de preço. Vale a pena ou não vale a pena? Vamos lá. A gente tem no nosso Lieco aqui, a gente tem 5.7 de tela. Aqui a gente tem 5.5. Ambas as telas são de LCD. A resolução do Lieco é de 1440 por 2560, quando a resolução do nosso Motorola é simplesmente HD, de 1080 por 1920, né? Já temos um Pro. Nós temos 515 de ppi no Lieco e somente 401 no Motorola. As diferenças dos dois vão surgindo assim e despontando o Lieco como uma opção muito mais viável do que um Motorola. Obviamente que eu sei que esse aparelho aqui é um aparelho que tem um processador intermediário, esse aqui tem um processador mais top de linha, o Snapdragon 820 contra um Snapdragon 615. Só que a gente tem que levar em consideração, eu quero fazer esse comparativo para levar em consideração o preço, tá? Então vamos lá, 820 rodando a 2.15 de clock máximo e 615 é o Snapdragon desse aqui, rodando com clock máximo de 1.7, quad-core, octa-core. As coisas vão indo, as comparações vão indo e que a gente chega na memória RAM. 4 contra 2, o dobro de memória RAM. Daqui a pouco a gente chega na placa gráfica. Esse aparelho aqui tem um Adreno 530 e esse aqui tem um Adreno 405. A gente pode seguir um pouquinho mais para frente e ver que no AnTuTu, eu não acredito muito em AnTuTu, eu acho que na verdade não é um definidor de aparelho, eu acho que usar ele é que dá a definição se ele é bom ou é ruim. Mas o AnTuTu desse aqui marca 124 mil, enquanto esse aqui 37 mil. A gente tem 64 de memória interna contra 32. E uma vantagem boa desse aparelho é que ele tem, além do dual chip, ele tem a gavetinha para micro SD que pode ser expansível até 128 ou 256, não me lembro mais. Enfim, a gente tem a possibilidade de crescer com esse aparelho em questão de memória. E isso é interessante nesse aparelho. Esse aqui está limitado. Esse aqui, o Lieco não tem nem mesmo a gaveta híbrida, tá, pessoal? A memória que você comprou, adquiriu ele, é a memória que vai até o fim da vida. Não existe possibilidade de aumentar.
Se a gente for falar de câmera, a gente tem a mesma câmera nos dois. É exatamente a mesma câmera. A mesma câmera. Ambas têm 21.5 megapixels. Ambas são da Sony. As duas têm abertura de 2.0. As duas têm dual LED. Ou seja, a gente não tem nada que deixa a desejar num aparelho chinês. Como todo mundo pensa que aparelho chinês é o ó, não sei o que, não sei o que. A câmera frontal do Lieco tem 8 megapixels. A câmera frontal do Motorola X-Play tem 5 megapixels. Esse telefone aqui, na questão de conectividade, tem o NFC, que esse aqui não tem. Porém, como aqui onde eu moro, e acho que acredito que na grande maioria dos estados do Brasil, tirando regiões metropolitanas, o uso do NFC como pagamento em máquinas ou validando algum tipo de operação ainda é bem restrito. Porém, a gente sabe que é uma tecnologia que está chegando, que vai chegar, que vai emplacar. Então, a gente tem uma desvantagem no Lieco. O Bluetooth do Lieco é um 4.2 e do Motorola é um 4.0. Deixa eu ver o que mais seria relevante para isso. A bateria. 3.100 mAh, 3.630 mAh. Esse telefone conta com o Quick Charger, é um carregamento rápido, assim como esse. Porém, essa bateria aqui é uma bateria muito boa. Muito boa mesmo. Ela dura bastante. É bem interessante que se ressalte isso, porque no final de tudo, você fica muito mais tempo longe da tomada com esse telefone do que com esse. Apesar de que ele tem, obviamente, menos memória RAM, uma tela com menos densidade de pixels, ele tem um processador inferior a esse aqui. Enfim, é o preço que se paga, pela tela. Eu já falei em outros vídeos que realmente a tela do Lieco é uma coisa absurdamente linda, absurdamente fantástica, ela é muito boa. Mas ela vai cobrar um preço. A gente não pode se iludir e achar que vai ter uma bateria nuclear aqui que vai durar uma vida inteira, entendeu? Que vai ficar 6 dias longe da tomada. É bobagem. Aqui a gente tem uma bateria boa, mas a gente tem menos recursos do que no Lieco. Seguindo um pouquinho aqui nos pontos que eu ressaltei, entre eles, é o seguinte. O Motorola rola um Android puro, né? É um Androidzinho bem raiz, assim. Eu não notei quase nenhuma modificação, a não ser alguns appzinhos da Motorola que vêm instalados, que são perfumarias, assim. Tem pouca coisa efetivamente boa que vem instalado da Motorola. E aqui a gente tem a UI, que nesse caso aqui é a 5.8, e ambos têm o Android 6.0. Ou seja, no operacional deles é basicamente muito parecido, sendo que aqui a gente tem mais customização no Android. Porém, nenhuma vez eu senti que este Android aqui deixou a desejar para este Android puro em função de customização. Eles rodaram basicamente fluidos. Talvez porque esse aqui tenha 4 de RAM e esse aqui tivesse só 2, então esse aqui rodava fluido porque não tinha customização, e esse aqui roda fluido porque mesmo com customização ele tem o dobro de memória RAM. Acho que não, acho que é bem pensado, bem desenvolvido esse sistema da Lieco, esse UI 5.8, e ele acho que ele o mérito é dele, não é da memória RAM. Enfim, esta é a minha opinião a respeito. Vamos lá, chegamos no preço. Agora sim, agora que fica interessante. Este telefone eu comprei ele em junho de 2015 e eu paguei por ele R$ 1.680. R$ 1.680 nesse telefone. Eu comprei ele, tá aqui a caixa, tirei zerinho, deslacrei ele. Eu fui na loja e comprei ele. Aqui tá.
Smart Motorola 32 GB XT1563 Moto X Play preto, R$1.680. O Lieco eu comprei há uns 30 dias atrás e eu paguei absurdos R$602 nele. Acredite, meu, R$602. Sim, eu paguei mais uma taxa de 315, que foi a taxa da Receita Federal, foi a taxa dos Correios e a taxa do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, que ó, 10. Estão sempre tentando estuprar a gente, mas paguei, tá tudo pago, então o que acontece? A gente tem 1.680 contra R$917 de um e de outro. E tudo aquilo que eu já falei a respeito de ambos. Agora eu acredito que seria bem interessante que vocês vissem o vídeo, fizessem a análise e entendessem que, por mais que esse aparelho seja chinês, ele possui peças totalmente similares às peças desse aparelho que é nacional. Ele possui peça de reposição disponível no mercado, assim como esse aparelho possui peça disponível no mercado. Ele possui uma câmera boa como esse aparelho tem, inclusive eu ressalto que é a mesma câmera, o mesmo processador Snapdragon, obviamente que não a mesma potência de processador, mas é a mesma tecnologia. E existe uma diferença absurda de preço, absurda de preço. Eu estou dizendo que esse telefone é melhor do que esse, guardadas as proporções, eles eram os... Eu acho que o Lieco ainda é dos intermediários, chegando em top, um dos melhores. E esse aqui, nos intermediários, na época que eu comprei, era o melhor que tinha. Ambos são basicamente tops nas categorias que eles se enquadram. Mas, gente, pelo amor de Deus, 1.680 contra 915, sendo que o custo efetivo do aparelho é R$602. É uma falta de respeito com a gente, é uma falta de respeito. Eu estou dizendo que só aparelho da China presta? Não. Eu estou dizendo que o aparelho da China é bom, vale a pena. Se você tiver a possibilidade de importar, importe, porque você, mesmo pagando a taxa, vai estar pagando um valor bem menor do que o valor que você pagaria por um aparelho com menos especificações no mercado nacional. Esse é o exemplo clássico. Com R$602 contra 1.680, eu tenho muito mais nesse aparelho do que nesse. Motorola é uma baita marca, tu consegue comprar coisas muito boas da Motorola. Mas hoje, se eu tiver que comprar outro aparelho, e eu já tenho um Redmi 4 Pro ou Prime, enfim, não sei certinho, tem, alguns usam uma nomenclatura, outras, mas já está chegando para minha esposa e eu vou fazer o unboxing dele aqui. E esse aparelho já vem com 3 GB de memória RAM e 32 de armazenamento. A quanto? Na média, não sei quanto é que vai estar a cotação do euro no dia que eu fechar, mas na média, pela conta que eu fiz, ele vai custar R$560. Olha só. Aguardemos para ver o que acontece. Bom, pessoal, é isso aqui. Eu não quero me alongar muito, porque depois os vídeos ficam muito longos e existe toda uma burocracia com o YouTube. Blá, blá, blá. Enfim, eu quis trazer isso aqui para vocês entenderem que a gente tem como comprar peças tanto para esse quanto para esse. As peças são acessíveis, os prazos de manutenção e reparos são basicamente os mesmos, porém a questão do preço ela é absurda. Um abraço para todo mundo aí e tchau!